Nós queremos dar boas-vindas a todos vocês e dizer que isso aqui é um sonho, mas não é um sonho de quem sonha com alucinação, como se fosse conto de fadas. É um sonho no sentido da gente projetar algo novo para o mercado. Há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos e 3 meses atrás, eu estava atendendo a Rede SESI aqui em Jundiaí e pensei assim, a gente precisa dar um jeito de unir o mercado. Eu estou 16 anos no mercado, tem profissionais que estão há 30, 35, 40, há 8, há 10, há 6 meses. Nós temos aqui, acredito que a família do Matheus, mais de 40 anos, né, Matheus? Teu pai começou lá em 89. Então aí você já vê que a gente tem um time de pessoas, tem muita gente legal aí no setor, né? E tive essa ideia, liguei para o Gabriel. O Gabriel já sempre trabalhou com as palestras, já segui lá, liguei para ele, batemos um papo. E aí desenvolveu ali um pouquinho depois, nós fizemos um podcast falando sobre vendas. E dentre muitas conversas com o Gabriel e tantos outros, né? A gente teve a sacada, falou, gente, precisa fazer algo diferenciado no mercado. Muito bom ver rostos conhecidos aqui, né? Pessoas que realmente dão o melhor. Você é um cara que eu admiro pra caramba, viu? Muito. E a gente vê que cada um de vocês dá o melhor e faz o melhor para o setor. É uma coisa inédita, porque no nosso segmento, alguns ainda têm a tendência de achar que a palavra concorrente é inimigo. Alguns ainda têm a tendência de achar, assim como outras entidades podem achar que tem que brigar, que é brigando que a gente ganha espaço. E nós estamos fazendo algo diferente. Não é brigando que ninguém ganha espaço, é juntos. Pessoas que trabalham juntas, crescem juntas. Por isso, esse congresso, o propósito inicial dele, principal, é para fortalecer as empresas e elevar o respeito ético e, ao mesmo tempo, o respeito pela profissão. Se você pegar os doutores, os médicos, os dentistas, por mais que tenha 400 clínicas numa cidade de porte médio, todos os médicos fazem um esforço de dar honra à classe profissional. Pode até ser que um médico ou outro talvez discorda de uma metodologia de trabalho, mas eles dão honra à classe profissional deles. Nós também fazemos isso. Nós tivemos aí 100 pessoas, cento e poucas pessoas inscritas. Nós seguramos um pouco, tivemos uma fila de espera de 76 pessoas. Nós pedimos desculpa porque o objetivo até falamos entre os organizadores, vamos colocar um espaço maior, vamos para um outro lugar que o próprio sindicato cedeu para a gente que a gente poderia ir. Aí, né, no comitê lá, o pessoal falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um evento pequeno e como ele vai ser anual, ele vai crescer de acordo com a nossa força. Todos aqui são voluntários. Todos aqui estão usando seus próprios recursos para estarem aqui. Vocês que vieram para poder aprender, ouvir algo que talvez vocês já conheçam, mas renovar. Nós que estamos aqui tomando a frente, que idealizamos o projeto, todos voluntários. Ganhamos aí patrocínio dos nossos amigos que vão falar depois, eles ajudaram a patrocinar a parte de filmagem. O Sindicato do Comércio, que a gente tem um respeito muito grande para essa casa aqui, que é meu cliente. Fui vendedor junto com o seu Milton, que é o presidente dessa casa, cedeu esse espaço. Depois, de uma maneira muito carinhosa, ele ainda falou assim, olha, estou mandando R$ 700 para poder reforçar o café de manhã de vocês. Que anfitrião, né? E um detalhe, tá? Isso aqui não envolve nenhuma força política, partido político, nada disso. Isso aqui é uma união de empresas amigas. E é isso que a gente quer pregar nesse congresso de vendas. Sabe que uma vez eu estava assistindo um show da maior dupla sertaneja do país, Chitãozinho e Chororó. E eu achei tão bonito quando eles viraram para a plateia e falou assim, artista é vocês. É vocês que faz a gente trabalhar.
Sabe quem é artista nesse momento? Todos vocês. Então, para a gente dar aquela animada legal, dar aquela esticada, para não fugir aquilo que a gente fazia no varejo, a gente vai aproveitar o momento e nós vamos vibrar um pouquinho com a música e vamos deixar assim a coisa ficar mais relaxada, né? Para a gente não ficar muito técnico. E eu quero que vocês sintam a vontade, tenham o prazer de, nesse momento, olhar para o seu companheiro do lado, se você não o conhece, o de trás, dar boas-vindas e desejar a ele o que nós queremos que todos desejem uns aos outros: sucesso, porque é isso que a gente precisa. Pessoal, então vocês viram os temas que nós vamos ter aí. No próximo ano nós já estamos elaborando novos temas. Nós já estamos aí com a pesquisa de algumas cidades onde a gente vai ter os próximos congressos de vendas. Tirem proveito desse programa de hoje. Tirem proveito, depois você vai ter o contato do palestrante. Às vezes, na hora da palestra, não vai surgir a oportunidade de tirar dúvidas, até porque nós estamos com uma estrutura mais enxuta da forma técnica, né? Mas você vai poder conversar depois com o palestrante, bater um papo. Olha, você falou que você faz isso, aquilo, né? Ontem eu tirei 2 horas com o Alessandro. Eu vou falar uma coisa para você, a gente participa de licitação, é da hora pra caramba, mas ontem ele fez a mente dar um 360, porque o homem é bom, o homem pega a licitação. Aí depois que falando um pouquinho lá com o Denilson à noite, pegamos ele em Campinas, e aí a gente começou a entender um cara que tem contratos. Ele vai falar depois, a empresa dele é movida em contratos. O cara tem um cronograma. Batendo um papo esses dias aí com o Matheus Valério, sobre a dinâmica do que ele faz. O Matheus ele não tem só uma empresa, ele tem algumas empresas, e a dinâmica do que ele faz, do que o Gabriel faz. E tem a história de cada um de vocês, né? Que realmente todos nós podemos somar e aprender. Você não veio aqui só para receber uma instrução ou algo novo, ou talvez relembrar algo especial. Você veio aqui para compartilhar também. Para compartilhar. E a gente fica feliz quando a gente recebe aquilo que o colega pode ajudar a gente. Talvez a gente está falhando num ponto que o cara fala assim, não vou ajudar ele não, né? Mas tem que ajudar. Porque se nós ajudarmos o próximo, ajudar mesmo a outra empresa vizinha a progredir, a gente também progride. Há pouco eu estava falando sobre a irmã gêmea da loja Marabras. Alguém arrisca falar quem é a irmã gêmea da Marabras? Alguém quer dar um palpite? Quem anda por São Paulo? Já viu a irmã gêmea, parede com parede? Quem é, Bernadette? Essa é prima gêmea, mas tem uma irmã em São Paulo. Aonde tem uma Marabras, tem uma do ladinho. Quer dar um chute? Ele vendia colchão na rua. Raquel? Casas Bahia. Sabia que essas duas empresas, elas dominam, ou sempre dominaram, os calçadões das ruas aí das grandes cidades metropolitanas? Osasco, Campinas, Jundiaí, cidades grandes, Itapevi, uma do ladinho da outra. Mas espera aí, não eram concorrentes? São concorrentes. Mas eles já entenderam que o cliente vai procurar o quê? Vai procurar onde estão elas. Compreendeu que se o cliente procurar as empresas legalizadas do setor, procurar as empresas que fazem a diferença no segmento, independente se você fechou a venda ou perdeu, você está ali em destaque junto com seu vizinho e que vocês dois precisam ganhar? Esse é o ponto. Todo mundo tem armário em casa, todo mundo tem geladeira em casa. Todo mundo precisa cuidar das suas famílias. Então, ter um concorrente não é algo ruim. Olha aí, nós já começamos a pensar em como que a gente pode ajudar. Agora, tem uma vantagem nesse congresso. Nós já vamos sair um pouquinho na frente daqueles que não puderam ou talvez não teve a oportunidade de vir até esse congresso. Porque a gente vai sair daqui praticando aquilo que a gente aprendeu. Bom, licitação é um tema bem gostoso de se falar e, ao mesmo tempo, é uma dinâmica muito boa. Por quê?
Porque quando se fala de licitação, lidar lá com o setor público, isso envolve talvez um trabalho assim, como se fosse um contrato de 1 ou 2 anos, um pouquinho melhor remunerado em alguns casos, outros casos não. Mas existe um elo muito grande. O Alessandro, que eu vou chamar agora a esse palco, ele, talvez você já deve ter visto as redes sociais dele. Na região de Rio Preto, ele já contribuiu muito para as entrevistas ali falando sobre controle de escorpiões. Ele trabalha muito no setor público, ele presta serviço a muitas prefeituras, junto com o irmão dele, o Adilson. E ele vai compartilhar o que ele tem feito para poder fechar essas licitações, o tipo de parceria que ele tem feito. Ele não tem uma super empresa com 500 funcionários, ele tem lá um time, mas o que ele faz para atender 10, 20, 30 prefeituras? E como que ele faz isso? Isso é um treinamento, isso é uma base. De repente, amanhã, está você e o Alessandro na mesma região, talvez até dividindo o trabalho, porque o trabalho que foi pego lá é tão grande, falou, vamos dividir uma fatia para a gente fazer junto. Isso dá resultado também. Eu tenho aqui nessa equipe sentado pessoas que trabalham de empresas diferentes, trabalham junto comigo, que nós já dividimos trabalho e a gente faz trabalho juntos. Representa a minha empresa e eu represento a empresa deles. Então isso dá um bom resultado. Então, para a próxima palestra, nós vamos falar um pouquinho, já entrando num tema mais dinâmico, nós vamos falar exatamente sobre licitações. Então, como que a gente pode se destacar nesse mercado e quais são as ideias que o profissional que é especialista em licitação vai compartilhar com a gente. Então, vamos dar a vez aí ao nosso amigo Alessandro.